A paz do Senhor Jesus. Amém, igreja? Abra sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo de número 2, verso de número 1 ao verso de número 16, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos estudar a palavra de Deus e assim diz o texto sagrado: a impenitência dos judeus e a justiça de Deus. Portanto, é inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas o outro? Pois tu que julgas, faz o mesmo. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. E tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que fazendo-as tu escaparás ao juízo de Deus? Ou despreza tu as riquezas da sua benignidade e a paciência e a longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Mas segundo a tua dureza do seu coração impenitente, entesouras a ira para ti no dia da ira, da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, a sua vida eterna, e aos que com perseverança em fazer o bem procuram a glória, honra e a incorrupção, mas a indignação e a ira aos que são contenciosos e desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade, tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que obra o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Glória, porém, honra e paz a qualquer obra o bem, primeiramente o judeu e também do grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas, porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão, e todos os que sob lei pecaram, pela lei serão julgados, porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Porque quando os gentios, que não têm lei, fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmo são lei, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Amém? Amados, no livro de Romanos, 5 pontos a qual a palavra do Senhor vem a ser falada a cada um de nós através do apóstolo Paulo. A palavra do Senhor nos diz que, lendo as fortes palavras do final do capítulo 1, alguns cristãos, especialmente judeus, poderiam ser tentados a concordar com Paulo e condenar aqueles pecadores que praticam e aprovam coisas dignas de morte. Esses religiosos facilmente lamentariam o estado depravado dos outros, sem preencher que estavam no mesmo lamaçal do pecado. No capítulo de número 2, Paulo afirma que o problema do pecado é universal, atingindo igualmente também os judeus e gentios. Segundo ponto, o perigo de autojustiça. É muito fácil enxergar e condenar as falhas dos outros. O homem que confia na sua própria justiça não reconhece a sua própria necessidade da graça de Deus durante o seu ministério na terra. Jesus batalhava contra a arrogância e a autojustiça de seitas como os fariseus. Mateus capítulo 23, verso 27 a 28. Paulo, um ex-fariseu, agora luta contra o mesmo orgulho religioso de seus compatriotas. A autojustiça traz consequências gravíssimas. Quando a pessoa recusa a ajuda oferecida por Deus, não há outro remédio. Vai caminhando para a morte, incapaz de livrar dos seus laços da iniquidade. Tal pessoa acha algum conforto em ver os pecados maiores dos outros e não reconhece que Deus é justo a rejeitar todos os que praticam a injustiça. Terceiro ponto, a justiça de Deus. Ao mesmo tempo que Paulo tira as desculpas das pessoas que julgam ser boas, ele oferece a esperança. Deus oferece a glória, a honra, incorruptibilidade e paz. Por enquanto, ele simplesmente se refere à bondade, longanimidade e tolerância de Deus para os arrependidos. A esta altura, ele enfatiza igualmente os judeus e gentios. Os pecadores de qualquer nação serão condenados e os justos de qualquer povo serão glorificados
glorificados. Deus julgará cada um conforme os seus atos e não mostrará acepção de pessoas. Quarto ponto, a igualdade de judeus e gentios. Os judeus confiaram na lei de Deus, eles deu por intermédio de Moisés. Por terem recebido essa revelação especial, acharam ser superiores aos gentios. Mas possuir a lei não salva. Ser ouvinte da lei não salva. Para serem justificados, teriam de obedecer à lei. Paulo mostrará que nenhum judeu obedeceu à lei perfeitamente. Aqui ele ousa dizer que um gentio que respeite os princípios da justiça, mesmo não tendo a lei escrita, seria aceito por Deus. Tal afirmação seria para muitos judeus praticamente blasfêmia. Para apreciar a importância e a necessidade do Evangelho, é preciso descartar as falsas bases de confiança. O homem que confia em sua própria justiça não será salvo. A pessoa que se acha segura por fazer parte do povo escolhido sofrerá uma grande decepção. Cada um será julgado, não por ser um judeu ou gentio, mas de acordo com o seu procedimento, de acordo com as suas práticas pecaminosas. O julgamento será feito por Deus onisciente, puro, santo. Aleluias. E Moisés estará ali para julgar, para mostrar a você a palavra que você não praticou. Você conhecia a palavra de Deus e você não obedeceu, foi desobediente. Aleluias. E tudo isso será usado com base no Evangelho. João capítulo 12, verso 47 e 48. Quinto ponto, o justo juiz. Com Deus não há acepção de pessoas. Pedro entendeu esse fato quando pregou pela primeira vez aos gentios. Atos capítulo 10, verso 34. Aqui Paulo reafirmou a mesma verdade quando falou da necessidade universal do Evangelho. Deus é um juiz justo. Cabe ao homem se conformar com a vontade do Senhor. E muitos não se conformem como os fariseus não se conformaram. Mas mesmo as pessoas não se conformando, faça a vontade de Deus, obedeça às leis do Senhor, e tu herdarás o reino dos céus, assim como muitos herdarão o reino de Deus por obedecerem a Deus e foram fiel para com o Senhor. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Que a paz e a graça do Senhor, amados, esteja sempre com cada um de nós, em nome de Jesus Cristo. Amém. Agora você também pode ouvir a palavra de Deus com a missionária Karina, pregações, louvores, orações e testemunhos na Rádio Rede Veloz, aonde anunciamos as boas novas do Senhor. Procure agora mesmo no Play Store, no seu celular Android, o aplicativo exclusivo Rádio Rede Veloz. Isso mesmo, aplicativo exclusivo Rede Veloz Gospel.